E aí, galerinha, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo na paz, tudo tranquilo? Artes de rua incríveis que vão colocar um sorriso no seu rosto. Parte 3. Eu não vi a 1 e a 2. Depois eu vou assistir, mas eu vou pegar essa 3 aqui para reagir com vocês. Vou largar o like, já sou inscrito no canal. Se inscreve você também no meu canal, também deixa o like aí. Compartilha esse vídeo com os coleguinhas. E vamos lá assistir, né? Vamos ver o que vai acontecer. Enquanto algumas pessoas podem imaginar vandalismo grosseiro e sem imaginação quando ouvem a palavra grafite. A verdade é que nos últimos anos, a grafite é forma de arte, foi pai. elevada a padrões incríveis por alguns artistas realmente talentosos em todo o mundo. Com obras de arte que alcançam a terceira dimensão através de ilusões de ótica ou então incorporando habilmente o ambiente ao redor. Cada esquina pode conter uma surpresa diferente. De insetos gigantes e realistas a construções alucinantes, aqui estão alguns grafites geniais que vão te fazer sorrir. Olha esse do ogro. Imagina só se deparar com esse edifício maluco, tipo Inception, localizado numa esquina em Mannheim, na Alemanha. Embora possa parecer o pesadelo de qualquer arquiteto, esse é na verdade um mural de acrílico do artista de rua italiano chamado Pitta. A sensação de profundidade pode se perder um pouco dependendo do ângulo que você olha. Mas de frente nós temos a visão completa do que parece ser um sonho impossível. E tudo isso foi feito usando apenas a muralha padrão da cidade, junto das cores branco e azul. Cada um dos trabalhos de Pitta pode levar até 20 dias para ser concluído. 20 dias só? E a paleta de cores ajuda a definir a ilusão contra o mundo ao redor. Garantindo que qualquer um que passe por ali fique totalmente hipnotizado. Bonito, né? Indiscutivelmente, ainda mais alucinante é a arte totalmente Olha maluca. isso. Produzida como é que os caras conseguem mais pintar um bagulho como assim, Felipe né? Pantone. Retinho, ó, retinho assim, que né? deixa a vista das cidades parecendo como em uma fita VHS dos anos 80. É só você olhar para as paredes abençoadas por esse artista, Caraca, que mistura a aparência de falhas digitais ao ambiente urbano. Que bonito, com toda né? certeza vai te deixar numa bem vibe feito, né? O bagulho bem feito. Seu trabalho de cores vivas pode ser encontrado em cidades ao redor do mundo, de Los Angeles à Bélgica, onde sua missão artística é fazer com que a tinta spray grite mais alto do que a poluição visual das cidades. O bagulho tudo cinza, chega o cara e põe uma cor. Que eu mencionei, levou 3 dias para pulverizar um 3 dos maiores dias só? códigos QR do mundo inteiro no ano de 2017. E o que é esse código? De Hasselt. E a melhor parte? Você pode realmente escanear a parede. E você vai ser direcionado para um site que informa quantas pessoas escanearam e de onde elas são. Quem diria que Caraca, poderia ser tão high-tech? Que da hora, do Brasil não tem ninguém? Os balões de hélio possam ser mais conhecidos por dar às pessoas aquela voz esganiçada. Essas adições de festa podem ficar em segundo lugar na arte do balão de aparência 3D, produzida por um grafiteiro chamado Huge. Olha, o cara pega uma foto. O artista sueco queria criar um estilo de grafite que fosse completamente novo na Olha! Que então, top! Ele optou por pintar balões com spray que enganam os olhos, que fazem você pensar que dá para alcançar e pegar. A maioria de seus trabalhos fica em Estocolmo, onde seus balões gigantes pairam em ângulos estranhos para soletrar o nome do artista. Uma olhada mais de perto em seu trabalho revela pinceladas de tinta inacreditavelmente convincentes e fotorrealistas que incorporam todo o ambiente ao redor da parede. Isso cria alguns reflexos metálicos que, honestamente, com certeza iriam me enganar. Mas apesar desses balões trazerem uma surpresa agradável a todos que os encontram, felizmente, nenhum engraçadinho com uma agulha vai conseguir estourar a ilusão. E agora um outro exemplo de um gênio da vida real, que criou seu próprio universo 3D. Quem grafita muito também é o Cobra, né? Nós temos Easy Isvini, um artista de rua da Moldávia, que traz vida às paredes de sua cidade natal, Chisinau, com inúmeras cenas bizarras de sua imaginação. Praticamente tudo ao redor de Izmir a inspira a transformar ruas cinzentas em maravilhas alucinantes, que realmente parecem mergulhar no grande desconhecido. Vamos pegar como exemplo essa parede intimidante de um vórtex sugando doces em sua boca aberta. Ou esse trabalho absolutamente colossal que ganha vida em sua série azul, Starburst. Mas alguém ficou com uma estranha vontade de pular aquele buraco só para ver o que tem do outro lado? Grafites com a ilusão de profundidade não se limitam apenas a buracos nas paredes. Esse mural do artista espanhol Esif, de liga e desliga, realmente prova que o grafite pode ser muito convincente quando parece que está saindo da parede. Embora muito bem com certeza feito, né? Essa peça pareça muito impressionante, ela na verdade também vem com uma mensagem Mentira. Ah, tá. Como tem sido esperado Achei desse que veio artista, com uma luz. que vem produzindo um trabalho realmente incrível, mantendo sua identidade real um mistério há mais de 20 anos.
Ao transformar o espaço urbano em um interruptor de luz, esse IF aponta que o edifício polonês de apartamentos em que está ligado está sempre ligado, iluminando um problema que muitas vezes esquecemos: o uso excessivo de energia e o desperdício em geral da sociedade. Entendi. Pelo lado positivo, andar naquela estrada à noite sem iluminação pública não deve ser um problema se a parede estiver sempre ligada. Putz, eu acredito que a grande maioria de nós já teve que assinar pelo menos alguns papéis na vida, mas isso seria muito mais emocionante se todos pudéssemos assinar nossos nomes, como o grafiteiro português Weil. Ao invés de usar papel, Weil prefere blocos de cimento. E ao invés da prática caneta, ele prefere sua tinta spray com precisão de laser. Mas essa parede acho que é a não dá pra fazer assinatura em muita si que coisa, faz não, toda a mágica, fazendo com que as paredes fiquem transparentes. Weil. Em obras surpreendentes como essas, o nome artístico de Weil parece um buraco cortado na lateral da parede. E as cores que ele usa combinam perfeitamente com o espaço abandonado. Gente, ainda parece que ele está realizando demolições, mas não com a marreta, e sim com sua habilidade. É muito difícil resistir a tirar uma boa foto de cada um de seus trabalhos, principalmente com trabalhos como esse, onde ele fornece uma tela digital toda pintada para você espiar através da parede para o outro lado. Enquanto Weil passa o seu tempo removendo artificialmente partes da paisagem urbana, a lenda do grafite de Nova York, Ravs, gosta de acrescentar algumas coisas. Ele é bem conhecido por soldar esculturas de aço em paredes e grades ao redor achei que essa é só coisa de grafite. Olhos destreinados podem facilmente se misturar ao fundo, sendo confundidos com vigas enferrujadas ou correntes chocalhando contra o tráfego da cidade. É bem maluco imaginar como Ravs consegue soldar esculturas dessa maneira sem ser notado, especialmente considerando as formas complexas que ele usa. De madrugada, e a execução também realmente parece impecável. Eu acho que as suas esculturas não são as únicas coisas feitas de aço. E agora, de artistas com uma queda por metal, vamos para um artista com uma clara afeição pelo mundo natural. Pássaros, para ser mais específico. Esse artista de Toronto, chamado Birdle, criou uma personalidade excêntrica tão colorida quanto suas pinturas de rua. Ele é conhecido por criar grandes murais de parede, que se espalham em alvenaria e becos de aparência comum. Uma de suas melhores peças é essa grande cobra vestida com cores bem fortes, que se aproxima dos espectadores com um deleite textural para os olhos, completo com uma sombra estranhamente realista que faz parecer que tem um rastro no chão, o que faz essa criatura impossível realmente parecer que está simplesmente flutuando no ar. Birdle percorre o Canadá, os Estados Unidos e a América Central, deixando um rastro peculiar de grandes animais híbridos nas melhores cores e formas abstratas não é só possíveis. pássaros, tem um cavalo marinho ali. Enquanto usa um capacete animal gigantesco. Pode ser verdade que você é o que você come, mas eu acho que para Birdle, ele é o que ele pinta. Aderindo ao tema da vida selvagem agora, você pode imaginar o quão horrível seria encontrar um rastreador gigante como esse, enquanto explora um prédio abandonado, que já é assustador. Do Harry Potter. Então, essa fera e muitas outras assim como ela são uma obra do artista de rua Sergio O'Deef, que usa seus sprays para pintar insetos gigantes em muros de ruas, becos e esquinas de prédios abandonados em Portugal. Enquanto suas peças são assustadoras ao máximo quando vistas do ângulo certo, não importa qual seja o ângulo que você vê. Os detalhes e sombras hiperrealistas, que são resultado de um planejamento meticuloso, ainda são tão aterrorizantes de realista que é difícil acreditar que é apenas uma ilusão pintada. E, sinceramente, eu acho que eu só consigo apreciar essa arte atrás do meu monitor. Outra pessoa que faz mágica semelhante em lugares abandonados é o artista francês autodidata Scaf Honor, que é especializado em fazer répteis gigantes e algumas peças macabras também, ao invés de insetos. É somente quando você olha para os espaços antes dele ficar criativo que você pode apreciar completamente o gênio técnico necessário para realizar cada uma dessas transformações. Esses antes e depois muito realistas e malucos provam que podemos confiar no Scaf para nunca deixar uma parede ou ar-condicionado simples de novo, sem oferecer uma reforma gratuita. A diferença? Naturalmente, ele sempre opta por iluminar os pontos menos fotogênicos. E muitos trabalhos de Scaf são pintados em cantos de 90 graus, graças ao seu interesse em fazer a perspectiva e o sombreamento se unirem, para criar um efeito que ele chama de 3D sombrio. Bem aterrorizante. E agora, depois de ver aquelas peças um tanto intimidantes de Scaf Honor, vamos aproveitar o momento para desfrutar de uma infestação de um tipo mais doce: ursinhos de goma.
O conhecido artista holandês Leon Keer trouxe Essa aí é o seu doce perspectiva, favorito para a Malta Street Art Festival no ano de 2015. Se você olhar para a rua de cima, vai poder se juntar a essa família de ursinhos de goma para dar as suas condolências pela perda de seu amigo verde caindo. Eles ainda parecem muito saborosos, Ai, apesar da caramba. ocasião, com sombras nítidas e destaques em seus corpos gelatinosos. Dito isso, quando você está bem perto deles, parece que eles não são muito bons em ficar de pé. Enquanto estamos falando de comida, vamos dar uma mordidinha nessa arte criativa de Vanessa Hitzfeld, em Düsseldorf, Alemanha. Aqui Eu não nós faço temos uma melhor, maçã mas também não achei mordendo legal. de volta nessa saborosa ilusão de ótica, seguindo a Ilusão tendência da idiótica. maioria de suas pinturas de rua em 3D, que são todas gravadas em pisos, paredes e tetos, para que as pessoas possam interagir com a sua imagem. Opa, cuidado onde pisa, senhora. Enquanto os A foto ficou legal. participantes do trabalho de Vanessa Hitzfeld parecem sempre em risco de cair em algum lugar, parece que nosso bom e velho amigo Bob Esponja atingiu o fundo do poço. Pintado em uma caixa elétrica pelo artista de rua italiano, esse Bob Esponja veio completo com uma placa de mendigo e um chapéu de coleção. Parece que o Bob Esponja não conseguiu vender hambúrgueres de siri o suficiente durante a pandemia. Mas um Bob Esponja cabisbaixo é apenas uma das maneiras engenhosas de grafiteiros utilizarem as características industriais de alguns ambientes urbanos. Caso você precise dar um tempo, por exemplo, você pode ficar aqui com Esse eu já vi no visor Instagram. obscuro, Esse eu vi no criado pelo Instagram, artista legal, de legal. rua Tom Bob, que consegue enxergar uma estação de eletricidade com uma tela. Da hora, branca. da hora, da hora. Enquanto isso, postes de proteção Ali de na parede cara do fora de medidor de garagens luz. como esse dão Vamos ver, lugar Paulo. a personagens Pode mandar criativos a conta. como esse infeliz gnomo, que faz parte de uma Nossa. coleção realmente impressionante, abrangendo toda a cidade, Mas o com que é esse canos de negócio? água que comem formigas, Ah, da hora. pontos de amarração de Ah, esse eu já vi barcos também. anfíbios, alguns bancos caranguejos e tampas de dreno com histórias interessantes, mas às vezes também podem ser um Putz. pouco enervantes. Tom com Coitado. certeza não deixa Coitado, nada de tartaruguinha. comum intocado, e suas pequenas maravilhas que ficam escondidas em Nova York, Massachusetts e Califórnia são todas Nossa, coisas de um da extremo a imaginação outro. da infância. Nova Ou York, esses hilários bombadões Massachusetts que realmente e não Califórnia, se cansam do de outro lado do levantar país. peso na academia. Ele até mesmo transformou Bob essa laje Esponja de em concreto cima para do mostrar um Mickey. infeliz encontro entre um bloco de queijo e um azarado Mickey Ah, é um Mouse. bloco de queijo. Eu achei que fosse o Bob Esponja. Realmente Ok. parece não ter limite para esses desenhos, mas, felizmente, outros artistas dão aos seus desenhos animados um pouco mais de controle sobre o ambiente. Como essa incrível peça do Nossa, essa artista aí ficou da francês hora. FX, que traz o incrível saxofone de Lisa Simpson para a Esse ficou terceira bom. dimensão, com uma ajudinha de um cachimbo dourado pintado com seu spray. E é tão realista que quase dá para você ouvir. Só que ainda mais impactante é essa foto de ação em 8 bits do Superman, criada por Johan Carlgren, que engenhosamente utilizou aquele espaço ruim de um corrimão de ferro desgastado e velho. Parece que mesmo quando construído a partir de miçangas derretidas, nosso Clark Kent com certeza Miçangas é imparável. derretidas. E Caramba. agora, fora dos estilos de desenho animado, nós temos o artista de estêncil norueguês chamado Anders Genstad, também conhecido como Strock, com o seu trabalho fotorrealista de várias camadas. Strock traz a estranheza à vida dos pedestres em sua cidade natal, Oslo, ao criar algumas peças Oslo. de tirar o fôlego, como esses 3 homens idênticos escalando uma parede de blocos amarelos, com a energia dos corredores de parkour. Mas é claro que ninguém sabe dizer se os homens estão Interessante. subindo ou caindo. Ah, mas interessa. Diz aí pra mim nos comentários qual é a sua teoria. E agora, com um dos gênios do grafite mais ousados, evasivos e sombrios de todos, eu te apresento Banksy, mais especificamente com os trabalhos produzidos durante sua residência em Nova York, chamados de Melhor Fora do que Dentro, em Oxi. inglês, em 2013. Ele O basicamente pé do passou um mês em Ronald Nova McDonald. York e deu a si mesmo a divertida tarefa de manter os nova-iorquinos em alerta, pulverizando as ruas com grafite fresco todos os dias. Alguns dias tinha algo tão selvagem quanto um caminhão cheio de bichos de pelúcia guinchando, e tão espirituosos quanto peças como essa, em seu estilo de estêncil exclusivo, mostrando um cachorro fazendo xixi em um hidrante estranhamente grato na Sexta Avenida, que parece estar respondendo: "Você me completa." Então temos um garoto com uma marreta transformando uma campainha de arado em um Da jogo hora. de carnaval, e Da alguns rapazes fazendo travessuras aprovada por Banksy. Que lindo ver as crianças alcançando sonhos cobertos de tinta spray. Agora é melhor você não perturbar essa Olha. senhorita reclinada, bem à vontade em sua cama de grama, em Uzes, França. Ou será que isso é apenas o cabelo dela?
A artista de rua Difícil Ginny compreender é o artista. responsável por essa obra-prima frondosa e é conhecida por incorporar alguns elementos do mundo natural em suas obras de arte, geralmente na forma de seu icônico personagem de rock afro. A textura do cabelo natural de sua personagem vai mudando ao longo de seu trabalho, desde pequenas etiquetas coloridas pintadas com tintas Tá escrito policromáticas várias coisas no cabelo até dela. era inchada para um afro. Eu Da só hora. espero É a que o mesma, último a não mesma lhe dê mina, uma né? erupção cutânea. É uma teoria testada pelo tempo que com café o suficiente, tudo é possível. Então não Cafezinho. posso deixar de me perguntar quanto do material marrom quente foi necessário para dar vida a esse mural de 61 metros de altura Caraca! de um homem fazendo uma pausa para o seu café, só que dentro de uma lata de lixo. Pintado pela dupla de Deve arte ter alguma de rua, crítica Steiner social e aí, né? Best, conhecidos coletivamente como Etam Crew. Com certeza vai capturar aquela sensação de perder um pouco do controle depois de muitos expressos. Esse colossal fã da cafeína de bigode grosso saboreia sua bebida matinal enquanto observa um complexo de edifícios nas ruas de Roma. E do outro lado tem E mais se um os painel, né? preços de Mais aluguel em grandes cidades mais como uma parede Londres, Nova York e, de cinza. fato, Roma são algo a considerar. Esse cara morando em uma lata de Ali, ó, lixo do outro lado provavelmente aqui, ó. custa mais por mês do que uma educação universitária. Como nós vimos, a arte de rua de aparência realista geralmente pode ser a mais fascinante. Não é de admirar mesmo. que as pessoas parem e olhem para os Eu acho murais de bonito. giz Olha aí. realistas de Eduardo Rolleira em todo Caraca! o mundo. Mas embora realista em seu senso de profundidade e movimento, Olha. é o engenhoso estilo de ilustração de livros infantis de Eduardo que dá personalidade às suas obras. Ah, fera. Esse Achei que era um artista ogro. argentino viaja ao mundo para alcançar a magia na terceira dimensão, através do espírito de escritores caprichosos como Lewis Carroll, dando vida a alguns dos mais estranhos contos infantis por aí. Olha. Ele começou sua carreira de pintor em Roma, nos anos 90. Ixi, E desde ele pinta então assim criou curvado, dá inúmeras dor na peças coluna. hilárias de arte de rua, que mostram alguns dos gigantes meio ocultos mais estranhos e pontos de banho comestíveis como esse, que deixam os espectadores ideia. sentindo uma mistura bem estranha de náusea É. e também de fome. Sopa? Alguém? Acho que não, obrigado. Caso você ainda não esteja convencido de que a arte de rua pode atingir os mesmos níveis de qualidade da melhor arte comum, Da hora, então mano. acho bom você conferir esse incrível mural, pintado no México no ano de 2016. Com o nome intrigante de Ciência Petrificada, ou Recursão Arqueológica. Se você Essa for olhar, tem peça, bastante criada detalhe por ali. Interes Nikaski, se inspira em artistas surrealistas como Salvador Dalí, para criar uma coisa que, se O você bigodão. se deparar durante uma noite na cidade, é bem provável que iria assumir que alguém havia colocado alguma coisa em sua bebida. E com isso em mente, você seria perdoado por tentar mordiscar aquelas nuvens de algodão doce. E agora nos Estados Unidos, onde suas cidades não faltam obras para admirar. Só espero que você não caia de amores por esse buraco no chão, criado pelo artista de rua 3D chamado Eric Maruskak. Caso contrário, você Interessante. pode perder o equilíbrio. Levou apenas 3 horas para usar a perspectiva forçada e criar essa ilusão totalmente realista dessa arte no estado de Nova York. Todo o mundo é um palco para telas de giz e alguns pavimentos pigmentados. E o artista russo Nikolai Arndt é realmente tão habilidoso quanto seu amigo O americano. cachorrinho no chão. Na Alemanha, onde ele mora, não mostrou é o cachorrinho, realmente pô. comum haver alguns Mona festivais Lisa. de arte dedicados a desenhos na calçada. Às vezes, as fotos de Nikolai são mantidas vivas, com um verniz especial para manter a imagem respirando o maior tempo possível, o que é um aí deleite sim. para todo mundo. Mas algumas vezes, o público pode acabar testemunhando a perda de uma grande arte, depois que uma equipe séria chega com pincéis e água no final de um festival. Caramba. O que faz a experiência de ter visto essa arte enquanto estava disponível ainda mais especial. Mas graças à fotografia, nós podemos olhar o quanto quisermos para esse tubarão com dentes de navalha e comedor de asfalto que Nikolai levou apenas umas 8 horas para terminar. 8 horas Incrível. pintando o bagulho. Outro artista que coloca a pintura em perspectiva é o mestre pintor de ilusões de Paris, Felice Varini, que é conhecido por transformar a cidade em uma tela de círculos concêntricos brilhantes e placas de alvo. Ele Nossa! costuma reunir uma equipe, às vezes ao redor de 15 pessoas, para aplicar tinta e fita adesiva em cada peça O externa. cara só faz círculo, tá E ligado? elas vêm em todos os tamanhos, de pequenas peças de uma única parede e trabalhos gigantescos impossíveis de não perceber. Olha isso, E mentira. todas Parece até podem ser montagem. vistas de um único ponto de vista no espaço urbano existente, o que significa que passar no ângulo certo pode deixar qualquer explorador desavisado esfregando os olhos sem conseguir acreditar nesses Já pensou? padrões incríveis que A emergem pessoa, de você repente. pega o corredor e vê um monte Bem de... louco, né?
Oxi. Viver em uma Vida cidade essa. pode ser um pouco frustrante, Da com hora. aqueles prédios bloqueando sua visão dos céus. O artista britânico Zenks parece estar ciente disso e usou um spray para pintar um jardim secreto em 2020, para se misturar aos jardins comunitários exuberantes mais antigos de Oslo, proporcionando mais piadinha no céu pintado em um dia ensolarado. É como se você voltasse no tempo, antes da cidade e todos os edifícios existirem. E sabe de uma coisa? Eu diria que esse céu azul Entendi. profundo é ainda melhor que o real. Você sabia que o Depende. termo grafite vem da palavra italiano graffiato, que Graffiato? significa riscado, e originalmente se referia a inscrições e obras de arte deixadas por gravuras em paredes de ruínas Aí, ó. antigas de séculos atrás? Então, Tá vendo? o Também artista é cultura aí. urbano Wild Drawing tem uma visão um pouquinho mais moderna dessa ideia. Mas ainda assim realiza seu Olha que trabalho da em hora. algumas das cidades mais antigas do mundo, incluindo Atenas, na Grécia. Ele brinca com perspectiva e ângulos usando tinta a óleo desde o início dos anos 2000. Para Parece que produzir tá se novas mexendo, imagens né? realmente incríveis, misturando estilos e cores e Isso plantando eu não as em entendi nada, não. arquiteturas Ah, é uma antigas cabeça deitada. despretensiosas ao redor da Europa e Ásia. Em uma visita ao Reino Unido, ele levou apenas uns 10 dias usando um mini rolo em um poste de 3 metros de comprimento para criar essa obra-prima na parte de Caramba! trás de uma parede de hotel para o festival de Cheltenham. Parece que aquele cara está segurando uma caixa com Uhum. Wild Drawing, ou apenas WD, em sua verdadeira identidade, que parece ser uma criatura parecida com um polvo. Parece que Cthulhu tem um dom para o grafite. Se a história de Rapunzel nos ensinou alguma coisa, é que uma fuga rápida de uma janela de torre por uma corda de cabelo é sempre uma alternativa. Um artista de rua francês conhecido como Seth decidiu dar algumas pinceladas para criar essa missão de fuga milenar para o Festival de Arte Contemporânea e Cástica de 2015 em Arezzo, Itália. As ideias. Jogando um pano de arco-íris de uma varanda, parece que a cabeça pintada daquela criança pode estar vazando alguns pensamentos coloridos e dando boas-vindas a qualquer um corajoso o suficiente para subir ali em cima. E nesse trabalho semelhante de Seth em Paris, parece que a imaginação Mesma criança. super colorida daquele garoto de antes ficou ainda mais forte, espalhando-se em anéis concêntricos por um bloco de apartamentos inteiros. Caraca. Olhando para os outros trabalhos de Seth, a Ah lá. maioria dos quais apresenta Só pinta crianças de criança? costas para o espectador, não posso deixar de me perguntar. Ele estava ausente na aula de escola de arte, onde ensinaram todos a desenhar rostos? É mais fácil pintar de Dr. Seuss nos diz, as crianças de quanto costa. mais você lê, mais você vai saber. E quanto mais aprendemos, mais lugares iremos. Você vai perder as melhores coisas se mantiver os seus olhos ou seus best-sellers fechados. E se ficar lendo muito é uma coisa boa, então, com certeza, ler os maiores Olha livros isso! possíveis na maior biblioteca aberta do Caraca! mundo inteiro só pode ser uma loucura, não é mesmo? Bem, infelizmente, Que esses bagulho livros bonito, gigantescos não são tão reais quanto parecem. Na Mas são verdade, bonitos, é uma são obra de bonitos. arte espetacular, em perspectiva forçada, por Ian is the Man, Perspectiva quando foi encomendado por um forçada. estudioso Olha a dono de diferença. prédio para pintar um mural literário. muito mais bonito. The Man Traz fez mais questão vida, de né? apresentar não apenas os títulos favoritos daquele morador, mas também os de seu vizinho. Bem, nessa pequena esquina de Utrecht, na Holanda, nós temos Da grandes Playboy títulos ali. escolhidos pessoalmente por pessoas de 8 idiomas, ideias e culturas diferentes. Quanto será que é a multa de atraso de um livro gigantesco desses? Aproveitando o tópico de arte extra Caraca. grande, o artista australiano Guido Van Helten é um ótimo candidato para ser o rei de todas as coisas grandes e pintadas. Ele é conhecido por criar arte de rua massiva e de nível genial em paredes e silos em toda a Austrália. Mas a sua maior obra de arte, Olha com isso, certeza, uma é a barragem. mais impressionante. Esse local é conhecido como a Represa de Wellington, a maior Represa, do barragem. sudoeste da Austrália. E essa foi a tela para o mural colossal que ele produziu em 2020. Não, mas ele deve ter A demorado peça um tempo, cobriu né? praticamente 8 quilômetros quadrados. Caraca, e foi 8 inspirado em km. histórias e fotos locais. Van Helten viajou para a cidade Com mais história do próxima da lugar. barragem Putz, e conheceu mano, aí- pessoas antes de iniciar o seu Aí projeto. merece mesmo. O resultado é uma incrível série de diferentes cenas da vida e história dessa comunidade, incluindo fotos de crianças brincando na água da represa, junto de da retratos de hora. trabalhadores locais, assim como indígenas, todos imortalizados em uma gigantesca mano, que estrutura. da hora. Junto de sua arte de rua já muito impressionante, essa obra-prima de 34 metros de altura e 366 Nossa, metros de largura, quanto tempo? com certeza é a vencedora. Acho que eu não conseguiria escrever meu próprio nome desse tamanho. Quanto tempo ele Não levou? que soletrar Fala Sério, o melhor canal de curiosidades em todo o universo, Mano, esse canal é bom, seja mano. uma tarefa fácil.
Esse canal é bom, eu gosto desse incríveis canal. obras de grafite você A achou maioria mais dos vídeos que eu impressionante de reagi todas? Você tem desse algum canal. artista favorito de sua preferência? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Galera, é isso aí, esse foi o vídeo, larga o seu like se você não deixou ainda, se inscreve nesse canal. Se você gostou desse canal, vai lá, se inscreve nesse canal também. E tem mais vídeo aí pra vocês assistirem, tá? Então eu vejo vocês no próximo vídeo.